Olá, hoje eu vim treinar um treino de cadência e eu tô hoje num parque chamado Aquapolis, aqui em Abrantes, no distrito de Santarém, Portugal, e eu vou mostrar para vocês como é esse parque. Aqui é um parque muito bonito, muito tranquilo e muito propício para corrida, caminhada, bicicleta. Não treinos longos, mas treinos mais curtos, como o meu de hoje, que é um treino de cadência. Aqui tem uma parte bem arborizada e logo à frente nós temos o Rio Tejo. Como Portugal é a cidade de Fátima, é comum em várias cidades nós encontrarmos esses totens indicando o caminho que leva a Fátima, né? Esse aqui especificamente é o caminho do Médio Tejo, indicando o caminho a seguir pelos peregrinos que vão a Fátima, ao Santuário de Fátima. Pode não parecer, mas aqui em Portugal agora são quase 9h30 da noite, então como é verão no hemisfério norte, julho é verão já no hemisfério norte, então os dias são mais longos e as pessoas começam a aproveitar. Hoje está até vazio, mas hoje é uma quarta-feira. Eu acho que uma das perguntas que eu ouço com frequência é se vale a pena morar em cidade pequena, e eu penso que não existe uma resposta única, uma resposta definitiva. Eu acredito que essa resposta dependa de vários fatores. Por exemplo, em que momento profissional você está, no contexto de imigração, tá? Que eu tô falando de mudar para uma cidade pequena. Em que momento profissional você está, como você vai imigrar, se você vai imigrar sozinho, se você vai imigrar com família, qual o propósito da sua imigração, se você vai imigrar para estudar, se você vai imigrar para trabalhar, ou ambos, trabalhar e estudar, enfim, né? Eu acho que são pontos que devem ser levados em consideração. Eu particularmente, eu saí de uma cidade com mais ou menos 2 milhões de habitantes e vim para uma cidade da região central aqui de Portugal. Eu moro no distrito de Santarém e moro numa cidade do interior, né? Mas, apesar de ser do interior, Portugal, por ter a sua dimensão geográfica pequena em relação ao Brasil, nós conseguimos nos deslocar muito fácil, né, para outros lugares. Então, na minha cidade não tem shopping, não tem Uber, não tem cinema, mas eu, sinceramente, são coisas que eu não sinto falta, com exceção do Uber, né, que o Uber às vezes é uma mão na roda. E então eu penso que a decisão de migrar, e sobretudo para uma cidade pequena, deva ser ponderada, né, sobre qual o objetivo da imigração, o que você não pode abrir mão, o que para você é imprescindível. Então eu não sou uma pessoa consumista, então shopping para mim não faz muito sentido, não é algo que me faz falta. E até às vezes, quando eu sinto falta de um shopping para comprar, sobretudo para comprar alguma coisa mais específica, eu vou aqui perto, aqui numa cidade que é mais ou menos 25 quilômetros, e tem um shopping, então pronto, eu consigo sanar. Então é preciso pensar nesses aspectos. Agora tem suas vantagens, né? Por exemplo, no caso de Portugal, especificamente no caso de Portugal, os aluguéis são mais baratos. Apesar da dificuldade, né, verdadeira, verídica, relatada por muitos imigrantes, mas há mais um pouco mais de oferta e a preços mais
em conta, diferente dos grandes centros, né? Sobretudo Lisboa e Porto. Portugal não é apenas Lisboa e Porto, tem cidades muito bonitas e com boas estruturas para além desses dois centros urbanos. Então o arrendamento é um ponto que eu acho uma grande vantagem morar no interior. Uma outra vantagem é os gastos com deslocação. Por exemplo, gastos e tempo. Eu trabalho a 5 minutos da empresa, a escola dos meus filhos é a 5 minutos da minha casa, então isso implica em qualidade de vida. Mesmo Portugal tendo inúmeras vantagens frente ao Brasil, morar numa cidade grande, num grande centro urbano, sempre tem implicações na sua qualidade de vida. Então esse é um aspecto também que me apetece escolher e continuar escolhendo uma cidade pequena. Como vantagem eu colocaria a tranquilidade, a tranquilidade de andar, a tranquilidade de você não ter aquela sensação que muitas vezes eu tinha no Brasil de estar sempre correndo para fazer as coisas, porque senão você não chega no horário por causa do trânsito. E aí você chega atrasado na escola para deixar seus filhos na escola, você chega atrasado para o seu trabalho, você chega atrasado para a sua faculdade. Então aquela sensação no Brasil da gente estar sempre correndo, aqui numa cidade pequena eu não tenho. E eu me sinto muito segura aqui nessa cidade. Para vocês terem uma ideia do que eu estou a falar, eu estou nesse parque, estou gravando com meu celular, com meu telemóvel e sem nenhum medo de passar um cidadão e levar o meu celular. Não tenho medo. É claro que em cidades maiores isso é uma desvantagem, Você não tem uma segurança 100%. Na verdade, eu acho que em nenhum lugar você tem uma segurança 100%. Mas, em relação ao Brasil, a cidade, a capital que eu morava lá no Brasil, isso para mim é muito bom. Então, isso para mim, para nossa família, assim, para nossa dinâmica familiar, foi um ponto que contou muito, Essa vantagem de você ter uma tranquilidade de andar, ter segurança de andar, vir para esse parque e fazer um piquenique, vir para esse parque e passar uma tarde agradável. Um ponto que eu notei aqui em Portugal é que as pessoas realmente aproveitam os espaços públicos. Você não fica preso dentro de casa, só se você quiser, mas existem bons espaços públicos para serem usufruídos e isso é muito bom. É o retorno dos seus impostos, no final é isso, O retorno dos seus impostos. Então isso para mim é muito bom. Desvantagem que nós podemos pontuar em morar em uma cidade pequena talvez seja a oferta ou a escassez da oferta de emprego, dependendo da sua profissão, da sua ocupação. E aqui, o que eu sugiro? Busque aumentar suas competências, suas hard skills, suas soft skills, sobretudo as hard skills relacionadas a dados, a programação, inglês aqui em Portugal é um diferencial. Na verdade, eu acho que não é nem um diferencial, é um requisito, você ter o inglês. Se você tiver, além do inglês, uma outra língua, melhor ainda. Então, se capacite. Isso pode ser... Por que eu falo isso? Porque isso pode ser
uma vantagem para você. Mas numa cidade pequena a oferta de empregos naturalmente ela é um pouco mais escassa. Então talvez isso ajude a explicar o grande número de imigrantes que acabam por escolher Lisboa e Porto, né? Mas Portugal não é apenas Lisboa e Porto. Pelo contrário, tem muitos lugares com boas estruturas e muito bons para morar. Mas pronto, é preciso ponderar. Outra desvantagem, eu acho que eu colocaria aqui o transporte interno da cidade, o transporte público interno, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, aos finais de semana, sábados e domingos e feriados, o transporte público, os ônibus, não funcionam. E você fica bastante limitado, né? E nas cidades pequenas, talvez convenha que você tenha um carro, né, para fazer esse deslocamento, para levar a criança na escola, se você tiver criança. Então são pontos que você precisa ponderar muito. Aqui na minha cidade especificamente existem 2 estações de trem, né, 2 estações de comboio que chama aqui, mas eu colocaria o transporte público como uma desvantagem em cidades pequenas, né? É preciso avaliar o quão pequenas são essas cidades. Bom, eu terminei meu treino, né? Eu listei algumas vantagens e desvantagens. Se você identifica aí outros pontos que eu não citei, mas que na sua percepção são importantes para considerar como vantagem ou desvantagem, coloca aí nos comentários. É sempre bom a gente ter uma visão de outras pessoas também, né? Para enriquecer o debate. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, alguma curiosidade que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários também, que eu tento encaixar um vídeo aí durante os meus treinos. E pronto, assina o canal. Eu vou tentar mostrar um pouco de Portugal, do interior de Portugal, para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até